Oi, pessoal! Estamos aqui para uma aula de ciências. Que tal ficar ligado e aprender um pouco mais? Então, pessoal, em nossa aula de hoje de ciências, vamos iniciar retomando o nosso assunto da aula passada, em que vocês estudaram sobre o trabalho do nosso corpo para transformar os alimentos em nutrientes que darão energia e proteção ao nosso corpo. Dentro deste assunto, vocês desenvolveram essas atividades aqui, certo? Então, vamos à atividade da aula de número 4. Onde inicia a digestão? Então, você aprendeu que a digestão inicia onde? Na boca, não é mesmo? Letra B. E a saliva, para que serve? Sim, a saliva ela vai ajudar, quando você estiver mastigando os alimentos, ela vai ajudar na trituração desses alimentos para facilitar quando ele for para o outro órgão do nosso corpo, que é o estômago. Então, a ajuda que a saliva dá é na trituração dos alimentos. Qual a função do sistema digestório? Simplesmente a função do sistema digestório é realizar a digestão. Fácil, não? Quais os dois tipos de transformações que vão ocorrer com os alimentos para que ocorra a digestão? São dois. A transformação mecânica, que é aquela parte que nossos dentes vão mastigar, certo? Ajudado pela saliva, e a transformação química, que é agora trabalhado dentro dos demais órgãos do nosso corpo. Então, está aí as respostas. Depois você corrige a sua tarefa, o que tiver errado você vai apagar e refazer. A tarefa da aula de número 5 foi essa daqui, do sistema digestório, né? Onde você tinha que ler aí na página do livro e dar somente a resposta aqui do lado. Então, a questão número 1, identifique cada parte numerada. Então, a 1 é a boca, o 2 é o estômago, o 3 é o intestino delgado e o 4 é o intestino grosso. Letra B, onde ocorre a digestão? A digestão ocorre no sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório começa na boca e até o ânus, quando tudo é expelido. Letra C. Onde os nutrientes são absorvidos? Então, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado, ok? Letra E. Onde os nutrientes são absorvidos? Sim, os nutrientes são absorvidos no intestino delgado. Letra D. Como os nutrientes são transportados a todas as partes do corpo? Então, os nutrientes são transportados a todas as partes do corpo através do sangue. Letra E. Para que parte do sistema digestório segue a parte dos alimentos que não é absorvida? Sim, a parte dos alimentos que comemos que não é absorvido pelo nosso intestino delgado e distribuído às demais partes do corpo, vai para o intestino grosso, certo? E letra F, de que forma os resíduos da digestão são eliminados do corpo? Sim, os resíduos da digestão são eliminados por meio das fezes. Então, se você respondeu essas duas atividades, agora você pode pegar essa página aqui, dar um pause nela e corrigir a sua, ok? Então, vamos agora ao assunto da aula de número 6. O assunto da aula de número 6 é como está organizado o nosso corpo, ok? Vocês nunca ou já ouviram falar sobre a célula? Sim, a célula é tudo que tem em nosso corpo vai ter célula.
ela é a menor parte do nosso corpo. Ela é muito pequenininha, não dá para ser vista somente com os nossos olhos, precisamos da ajuda de um microscópio. E o nosso corpo tem muitas células. E as células, pessoal, elas são alimentadas por tudo que nós comemos, certo? Que vai para a nossa célula e vai fortalecê-la, certo? Então, as células dependem dos nutrientes dos alimentos que nós comemos. Por isso que a gente fala que cada alimento tem uma função, é para isso, é para aquilo. Porque se todo o nosso corpo é formado por célula, naturalmente essa célula vai precisar de alimentos. Beleza. As células, quando nós nascemos, para começar, nós começamos por uma única célula, né? Quando a gente é formado. E aí, essas células vão se multiplicando, e enquanto nós estamos crescendo, você é criança, vai crescendo, essas células vão se dividindo e vão aumentando dentro do seu corpo. Só que quando a gente fica adulto, como eu, como a vovó, como muitas pessoas da sua família, essas células param de se multiplicar e agora elas vão morrendo. É natural, isso faz parte da vida. Só que muitas vão sendo substituídas e por isso a gente continua vivo. Tá, a célula é a menor parte do corpo, só que das células, muitas células juntas, vão formar os tecidos. Não é o tecido que faz roupa, é o tecido do nosso corpo. Os músculos são tecidos, a pele é um tecido, certo? O sangue é um tecido. Então, cada parte do nosso corpo é um tipo de tecido formado pelas células. E esses tecidos juntos vão formar os órgãos, coração, que é um músculo, o estômago, como é o caso dessa figura aí, também é um músculo, nosso pulmão, certo? Cada parte do corpo, a pele, né? Ok. E de muitos órgãos juntos vão formar os sistemas. Desses sistemas, vocês viram na aula passada sobre o sistema digestório, que tem vários órgãos e todos os órgãos são formados por tecidos e todos os tecidos são formados por células. Ok, desse monte de sistemas juntos, resulta em um organismo. Nós chamamos o nosso corpo de organismo. Tem gente que fala assim, seu organismo não vai aguentar. Ou seja, quando você não cuida bem dele. Ok? Então, pessoal, veja bem, dos órgãos que formam os diferentes sistemas, nosso corpo vai ter diferentes sistemas. Olha só, temos o sistema esquelético, que é o que nos permite ficar de pé, o sistema muscular, que nos ajuda também nos nossos movimentos, o sistema cardiovascular, que é muitíssimo importante na distribuição de todo os nutrientes em todas as partes do corpo, porque desse sistema o principal é o sangue. O sistema nervoso, né, pessoal, não é de ficar com raiva, não. É nervoso quer dizer de nervos, né? O nosso corpo possui nervos para que ele tenha rigidez. E o nosso sistema digestório, que é esse que nós conversamos já sobre ele. São vários sistemas. Então, veja, dos organismos, certo? Então, veja, de célula nós vamos para tecidos, os tecidos são formados de células, os tecidos formam os órgãos são formados por tecidos, então, os órgãos vão formar os sistemas, né? E os sistemas vai formar o quê? Todo o corpo humano que está ligado por diferentes sistemas e cada um tem um tipo de célula própria. Tem a célula do sangue, tem a célula do tecido nervoso, tem a célula dos ossos, o cabelo tem célula, tudo. A unha tem célula, o cílio tem célula, a sobrancelha tem célula. Então, a célula é a parte fundamental do nosso corpo
dela vamos ter os tecidos, que são formados pelas células, os tecidos vão formar os órgãos vão formar os sistemas e o sistema vai formar todo o corpo, ok? Agora que você já teve essa conversa comigo, tem aí um monte de informações, você vai copiar essa tarefa aí no seu caderninho e vai lendo aqui as questões, né, que eu peguei do livro de vocês. Aí você veja que você não precisa copiar as questões, copia só o que está na folhinha aí à sua esquerda, tá? E a questão 1, que sistema está representado na imagem ao lado? É muito fácil, né? Nós estudamos na aula passada. Aí você vai aí na questão 1 aqui e dê a resposta. Depois, questão 2. Dê 4 exemplos de órgão que formam esses sistemas. É só você ler aqui e vem cá no algarismo 2 escreve. Questão 3. Os órgãos são formados por tecidos. Que estrutura formam os tecidos? Se você não lembra, volta aí um pouquinho que você vai ter essa resposta. Volta o seu vídeo. Questão 4. Ordene as palavras do quadro partindo da maior parte para a menor parte viva do nosso corpo. Olha, veja bem. Aqui eu pedi para você começar da maior e ir para a menor. Essa, depois essa, depois essa, depois essa. Questão 5. O corpo é formado por vários sistemas. Um deles, o sistema esquelético. Quais são os órgãos desse sistema? Do sistema esquelético, certo? Então, é só você voltar lá atrás que você vai ver essa resposta. Questão 6. As células precisam dos nutrientes dos alimentos. Qual é o caminho feito pelos nutrientes desde que nos alimentamos até chegarem às células? Lembra, né? Que vai entrar pela boca, vai passar por ali, por lá, por lá. Na aula passada nós vimos isso, ok? Então agora é por sua conta, ok? Bom trabalho, se divirta com essa tarefa e faça com muito carinho e atenção, pois eu quero vê-la na próxima aula, ok? Grande abraço. Como que eu vou ver? Você vai ter me mandado a imagem, ok? Grande abraço.